O governo Lula estuda a volta da contribuição provisória sobre movimentação financeira. Para quem não se lembra, é o CPMF, segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O titular da pasta afirmou na segunda-feira a jornalistas que o tributo é, aspas, um imposto justo. Fernando Holliday. A CPMF ela é a assombração da economia brasileira e a assombração dos governos, né? Inclusive, durante o governo Bolsonaro também, esta assombração apareceu. E acho que aparece constantemente nos governos porque há uma sanha arrecadatória, né? Não é à toa que nós chegamos nesse nível de carga tributária no Brasil. Isso é um trabalho de profissionais mesmo, porque os nossos governos foram historicamente ocupados por pessoas que não ousaram. Quer dizer, nós temos um problema de conta pública, seja ele mais genérico, seja ele mais específico. Nesse caso do Carlos Lupe, mais voltado para as questões previdenciárias. Como é que nós resolvemos este problema de conta pública? Nós diminuímos impostos, incentivando novas empresas, novos investimentos internos ou externos, para que a partir desses investimentos se gere mais arrecadação, mais emprego e a economia gire? Não, nós vamos cobrar mais impostos, porque é o caminho mais simples, é o caminho mais fácil de se criar na mente de gestores públicos que têm medo de inovar e que têm uma formação absolutamente pífia e estão cercados de burocratas, principalmente funcionários de carreira, e olha que tem muitos bons funcionários de carreira, mas cuja mente fica presa num único modelo de economia e num único modelo de se resolver os problemas voltados das contas públicas. A grande questão é que, quando aparece uma assombração da CPMF, num governo Bolsonaro, ou mesmo num governo Temer, a chance de prosperar é menor, porque a base que sustenta esse tipo de governo, ela tem uma lógica de economia liberal, tem uma lógica de redução de carga tributária, e se busca cobrar cada vez menos do cidadão brasileiro, se busca tirar o peso do Estado das costas dessas pessoas. Então é óbvio que a base vai reagir, é óbvio que vai ter um abalo sísmico no governo e muito provavelmente ele não vá adiante com essa ideia. Agora, quando esta ideia ou quando esta assombração surge em um governo como o governo Lula, onde a mente mais sensata é a do Fernando Haddad, aí, meu filho, a história não vai acabar bem. Evidentemente que vai acabar com chicotada no lombo do cidadão brasileiro. E acho muito provável que neste governo, se não agora no seu início, mas ao longo desses próximos 4 anos, a gente tenha cada vez mais aumento de impostos, aumento de taxações ou criação de novos impostos. Se não a ressurreição da CPMF, a taxação do PIX e tantas outras possibilidades possíveis. Mas, infelizmente, nós vamos sair deste governo com as costas muito mais pesadas do que no final de 2022. Obrigado, Holliday. Rodrigo Constantino. É isso. O Fernando Tachad vem com tudo para cima de quem produz riqueza, né? Olha, eu já expliquei a minha definição do PT. Uma quadrilha que não tem projeto de nação e sim projeto de poder e que não tem aliados e sim comparsas. Vem ao poder para se perpetuar lá, para distribuir recursos e cargos para os seus apaniguados, abrir torneiras e promover o butim, a pilhagem da coisa pública. São piratas, praticamente. Então é óbvio que eles vão estar sempre pensando em como arrecadar mais. O Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, escreveu um texto muito sarcástico e inteligente no Brasil Journal, com 11 itens, né, que são falácias econômicas, que dominam a mentalidade petista e, na verdade, da esquerda latino-americana, né? E uma delas é exatamente isso, não vai haver aumento de carga tributária, mas vamos aumentar todos os impostos e por aí vai. Quer dizer, vai vir aumento de imposto. Eles não conseguem pensar no tal equilíbrio fiscal que eles nem dão valor,
eles nem acham que é uma coisa importante, é paranoia de mercado, eles não conseguem pensar em equilíbrio fiscal pelo lado de redução de despesa. Para eles, gasto público é vida. Vamos gastar mais. Tem um problema, falta gasto público. Não, tem ali um problema de desigualdade, mas é gasto público. A miséria, gasta público. Não, a violência, gasta dinheiro. Todas, para quem só tem um martelo, tudo se parece prego. Então, eles olham o mundo como uma equação de uma variável só. Né? Tem aqui um problema, tem que aumentar a arrecadação, tem que gastar mais dinheiro do Estado. Então, não dá para esperar nada diferente dessa turma. Minha perplexidade é como é que Tucano de mercado achou que ia ser diferente. Hoje nós tivemos um insight bom. Armínio Fraga concedeu uma entrevista ao Valor e ele diz lá que não está arrependido ainda de ter votado no Lula. Veja, ele tem medo, mas não está arrependido. E foi por um triz. E ele diz assim, aquela carta para salvar a democracia, que veio o Malan, veio o Meirelles, né, a turma toda tucana, quase assim um pensamento de gado que ele deixou transparecer. Se os tucaninhos todos estão juntos, ele não vai ficar de fora. Mas ele disse o seguinte, aquilo foi para sinalizar uma esperança de que a turma do PT pudesse assimilar aquelas ideias. Pô, o cara empresta a reputação dele para o ladrão voltar à cena do crime, entre aspas, Geraldo Alckmin, sabendo tudo que o PT fez no verão passado, sabendo o que o PT pensa das ditaduras comunistas que são companheiras para salvar a democracia. E ele faz o L na esperança de que o Lula vai ser sensível aos seus argumentos. Porra, eu acho que ingenuidade ganhou uma nova definição, se for o caso. Se for ingenuidade. A alternativa não é muito legal para o lado do Armínio, né? Podemos falar de alguém sonso, sei lá. Mas o fato é que tem uma turminha que agora está querendo acreditar que o Fernando Haddad é o fiador da responsabilidade. Quer dizer, a turma quer acreditar em qualquer coisa. Era a turma que acreditava na Dilma gerentona. Aí, meus caros, tem mais é que se ferrar. O problema é que leva o país junto. Um grande problema, né, André? Exatamente, né? Meu comentário vai ser bem breve, né? Por isso que é arcabouço, né? Porque o povo arca com imposto e o PT coloca o dinheiro no bolso. É bem isso aí mesmo. Fernando Holliday, mais algum comentário sobre esse assunto? Não, eu só queria relembrar que o Constantino falou do Armínio, e eu acho que é sempre bom relembrar que nem todo mundo pegou na época, mas o artigo dele, fundamental, e acho que o mais absurdo para a Folha, foi que ele disse que tinha tido uma conversa telepática com o Lula. E que não, realmente, o plano de governo dele não tratava absolutamente nada da economia, ninguém sabia exatamente o que ele ia fazer no plano econômico, mas que nessa conversa telepática que ele teve com o Lula, ele imaginava como seria. Ele imaginava, não, o Lula teria dito para ele telepaticamente como seria essa política econômica. Eu não lembro muito bem agora do artigo, mas me parece que no mundo real, fora das conversas telepáticas, o governo Lula está sendo bem diferente daquilo que o Armínio tinha dito naquele artigo. Acho que o sinal de telepatia não estava muito bom, não. Show!